Cadeirante andante na área, no Sextou com Cadeirante. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos bastante importantes. Um tem a ver com uma lei, um decreto, na verdade, que foi publicado essa semana, no dia 4 de maio, que tem a ver com isenção de IPI e ICMS de carros para pessoa com deficiência. Antes, o decreto era para carros com valor teto máximo de R$ 70.000, que há de convir que nos valores que os carros estão hoje é um valor baixo, né? Um valor absurdamente baixo. Então, esse valor foi alterado para R$ 200.000. Então, o teto passou de R$ 70.000 para R$ 200.000. Então, com isso, acaba aumentando a gama de carros que entra dentro das possibilidades de compra PCD, né? Com isenção de IPI, ICMS e algumas outras regalias, como tem muita gente que fala, né? Então é algo bem positivo. E junto a isso, entrou algumas questões também como alguns CIDs, né? Pessoas com deficiência auditiva, salvo engano, mas anteriormente não tinha direito às isenções, agora passaram a ter direito, tanto as pessoas com deficiência quanto as pessoas que são responsáveis, né, por pessoas deficientes auditivas, assim como o autismo. O autismo também não entrava nessa lista de isenções e a partir da publicação desse decreto passou a entrar. Então, pessoas que têm autismo ou acompanhantes, né, responsáveis de pessoas com autismo passaram a ter direito também a carros PCDs, né? Até tem algumas montadoras, eu acho que quase todas, na verdade, já fazem carros prontos para pessoa com deficiência, que o carro já está no preço, né, de carro PCD, não precisa entrar com todo o processo, todos os trâmites para conseguir essa isenção. Então, isso é bem bacana. Essa lei também, essa publicação de decreto também vai facilitar que muitos processos de isenções que estavam bloqueados, estavam travados, né, devido a esse baixo valor de teto máximo de isenção. Agora, com esse aumento, esses processos tendem a destravarem, né? O governo, a justiça conseguir dar um andamento melhor. Então, isso é um ponto bem positivo, bem legal aí que aconteceu nas leis para a pessoa com deficiência, né? Que entraram agora no dia 4 de maio. Então fica a dica aí, se tu tem alguma deficiência e tá a fim pode, né, tirar um carro zero, agora acredito que esteja um pouco mais fácil para chegar no carro que você pode comprar ou que você gostaria de comprar. Lembrando que tu não precisa comprar um carro de R$ 200.000, né? É o teto máximo. Você não pode comprar carro mais caro do que esse valor com as isenções, mas mais barato. Se você encontrar, você pode. E essa isenção é válida para carro zero, pessoal. Para carros novos, para carros usados, a isenção que tem é somente a isenção de IPVA. Em alguns estados, como São Paulo, eles estão derrubando essa lei. Parece que, eu não tenho certeza, mas parece que em São Paulo já não estão mais fazendo isenção de IPVA para pessoa com deficiência. E a tendência, daí fica a teu critério, se infelizmente ou não,
mas a tendência é que essas isenções de IPVA sejam banidas, não tenha mais essas isenções, né? Então é uma questão bastante controversa, assim, que tem muitas questões, né? Muitas diferenças. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que acha um absurdo, enfim. Eu acho que, eu sinceramente eu não sei o que dizer. Uma é que eu não tenho carro, né? Até o momento eu não tenho veículo. Então, sei lá, acho meio. Não sei o que responder sinceramente, assim, se eu digo que é bom ou não essa isenção. Então, mas fica aí a informação. Outra questão que eu gostaria de conversar contigo hoje, que daí vem tem uma questão que está relacionada a comportamento, é sobre algumas coisas que eu tenho visto nos grupos de pessoas com deficiência, nas redes sociais, e que é uma coisa assim que me choca bastante, me preocupa, posso até te dizer que algumas vezes me indigna, que é o que, eu não sei se eu uso a palavra certa, mas é o que eu digo da superestimação da pessoa com deficiência. O que eu quero dizer com isso? Se você acompanha os grupos de pessoas com deficiência, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, no Instagram não tem, mas enfim, se tu participa de comunidades de pessoas com deficiência, principalmente no mundo virtual, você já deve ter notado que tem um grupo de pessoas aí que sempre ficam tentando achar adjetivos para mostrar que a pessoa com deficiência é superior à pessoa sem deficiência, principalmente quando está relacionada a relacionamentos ou sexo. Como, por exemplo, o cadeirante é mais carinhoso, o cadeirante é mais fiel, o cadeirante é mais romântico. E na minha opinião, não estou botando como lei, isso é o que eu penso. A minha opinião, isso é uma superestimação, que também é um preconceito. Por quê? Porque essas características estão diretamente ligadas a caráter e a personalidade. Algumas a caráter, outras a personalidade, outras a ambos. E não tem nenhuma ligação a questões físicas, a questões a nenhum tipo de deficiência. Não é porque uma pessoa tem alguma deficiência que ela vai ser mais fiel, ou vai ser mais honesta, ou vai ser mais desonesta. Não está ligado a isso. Não é porque uma pessoa foi atravessar a rua, foi atropelada, fraturou a coluna, era totalmente infiel, passou a ser fiel. Isso não existe. Isso não existe possibilidade disso acontecer. Pode acontecer que com a maturidade, devido àquela situação, a pessoa comece a mudar alguns conceitos, alguns pensamentos e comece a mudar as atitudes. Em questão à fidelidade, ao romantismo, à seriedade, a caráter, enfim, pode acontecer, porque o amadurecimento faz essas mudanças nas pessoas. Eu falo por mim, eu não sou a pessoa que eu era 2 anos atrás, em várias questões, mas não está ligado à minha deficiência de forma alguma, está ligado às experiências que eu vivi e o que eu tirei dessas experiências, o que eu aprendi com essas experiências. Porque também não basta você só viver uma situação, né? Você tem que tirar alguma experiência, tem que tirar algum aprendizado. Então, está diretamente relacionado a isso. E não, porque eu sou o mielo ou eu sou o cadeirante, então eu sou o mais romântico. Não estou dizendo que eu seja, tá? Só apenas citando um exemplo, até porque quem tem que dizer isso não sou eu. Quem tem que dizer isso é quem se relaciona comigo de alguma forma.
Então, isso eu vejo também como um preconceito. E além de ver como um preconceito, parece assim uma tentativa desesperada das pessoas de buscar por um relacionamento, buscar por uma aceitação, que sejam aceitas. Estão buscando isso, mas de uma forma errada. Que eu, na minha opinião, é uma forma totalmente equivocada. Acho que se tu tá buscando ser aceito na sociedade, no grupo que tu vive, alguma coisa do tipo, tu tem que, com as tuas atitudes, tu tem que mostrar isso, que tu tem motivos para ser aceito, para gostarem de ti. E não simplesmente tu pegar e tentar enfiar a goela abaixo, que porque tu é cadeirante, tu é romântico. Porque tu é cadeirante, tu é fiel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É totalmente coisas totalmente diferentes. Mostra no teu dia a dia. Dá motivo para as pessoas acreditarem que tu é uma pessoa romântica, não um deficiente romântico. Que isso também é outro ponto que eu vejo muito errado, que a maioria, uma boa parte, não vou dizer maioria, mas uma boa parte das pessoas com deficiência carregam a questão da deficiência como primeira bandeira. Primeiro eu sou deficiente, depois eu sou ser humano, depois eu sou um homem, depois eu sou uma mulher, depois eu sou um pai de família. Mas primeiro eu sou deficiente. Daí reclamam que tô sofrendo preconceito, tô sofrendo olhares e não sei mais o que. Mas também, tu levantou a bandeira que eu sou deficiente. Primeira coisa, eu sou deficiente. Não, não faça isso. Primeiro, mostre a pessoa que tu é, o ser humano que tu é. Depois, as tuas características físicas. Que tu vai ver que as características físicas passam a ser muito menos importantes. Agora, se tu chegar, tá, eu vou falar como homem, tá? Tô conhecendo uma mulher. Daí a primeira coisa que eu falei para que eu falo para ela, eu vou me apresentar, por exemplo. Sou cadeirante, meu nome é Moisés, eu sou homem hétero, tenho 35 anos, quase 36. Na maioria das vezes, é assim que as pessoas estão se comportando. E na minha opinião, é uma forma errada. Por quê? Porque muita gente nunca conviveu com uma pessoa com deficiência. É uma novidade. Então, quando a pessoa recebe aquela informação que a outra pessoa da qual ela está conhecendo, seja como amigo ou com interesse, enfim, físico, sexual, amoroso, o que seja, aquela pessoa que ela está conhecendo tem alguma deficiência, causa um choque, causa uma estranheza. Pô, eu tô de frente a uma novidade. Então, a pessoa muitas vezes não sabe como agir. E tem pessoas que, quando estão de frente a uma adversidade, a uma novidade, elas tendem a recuar. Outras pessoas não, tendem a enfrentar. Eu convivi com pessoas que, quando souberam que eu tinha deficiência, recuaram. Mas não é porque tem preconceito, é porque elas têm uma certa dificuldade de lidar com o novo, com a novidade. Tudo aquilo que saiu fora da rotina dela causa uma dificuldade de aceitação. E não necessariamente é a questão do preconceito ou a questão de eu ser deficiente. Porque, querendo ou não, o convívio acaba sendo diferente, né? Tu conviver com uma pessoa que usa uma cadeira de rodas é diferente do que tu conviver com uma pessoa que não utiliza uma cadeira de rodas, ou uma pessoa que utiliza muletas, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva. Não sejamos hipócritas, é diferente.
é um convívio diferente. Então isso muitas vezes causa uma certa estranheza. E tem pessoas que, quando causa, que elas saem da zona de conforto, quando é algo diferente do que elas estão acostumadas, elas recuam. Tem pessoas que não, tem pessoas que enfrentam. Então, a partir do momento que a pessoa me conheceu primeiro, conheceu as minhas características de personalidade, de caráter, uh, ela já achou vários pontos positivos. Com certeza achou pontos negativos também, mas já achou pontos positivos. Então, os pontos negativos tendem a pesar menos. Aí entra a questão da deficiência. Daí a pessoa meio que coloca na balança. Tá, ele tem uma deficiência, ele é cadeirante. Pô, mas ele é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa divertida, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa honesta. Então, daí tu coloca numa balança. Agora, se a primeira informação que a pessoa recebe já é uma informação que vai causar uma estranheza, que vai fugir do cotidiano dela, a chance de causar uma repulsa é muito maior. É muito maior. Isso eu digo por experiência, eu já fiz esses testes. Eu conheço muita gente aí pela internet e fora da internet, mas as pessoas que eu conheço pela internet já tiveram várias que eu primeira bandeira que eu levantei, como eu digo, sou deficiente, sou cadeirante. A maioria deu para trás, pegou e saiu fora, ou mudou o comportamento comigo, ou alguma coisa do tipo. Já as pessoas que eu me comportei diferente, primeiro eu mostrei a pessoa que eu sou, a personalidade que eu tenho, o caráter que eu tenho, enfim, as características como ser humano, e depois, em um determinado momento, eu coloquei que eu sou deficiente, que eu tenho uma deficiência, que eu sou cadeirante, enfim, na maioria, não vou dizer que todos, na maioria das vezes a aceitação foi muito mais fácil. Justamente, eu acredito que tenha sido justamente por isso, pela questão que eu primeiro eu mostrei quem eu sou. Daí muito provavelmente, né, ela achou alguns pontos positivos. Pode ter achado alguns negativos, sim, mas achou alguns pontos positivos. Então, isso facilitou que na hora dela colocar na balança os prós e contras, e o contra sendo também a deficiência, os prós pesaram mais. Então, é uma dica que eu dou aí para o pessoal que tá se relacionando com pessoas, que vive reclamando que eu sofro preconceito, que ninguém me aceita, que ninguém gosta de mim, que não sei o quê, que cadeirante é mais romântico, cadeirante é mais fiel, cadeirante é mais amoroso. Isso é mentira. Desculpa te dizer, mas isso é mentira. Não está diretamente associado à deficiência, como eu falei. Até porque tem pessoas que já nasceram com deficiência, tem pessoas que adquiriram deficiência depois de um tempo. Algumas ainda na infância, outras já na fase adulta, outras na terceira idade, enfim. E o caráter não muda. Muda algumas características da personalidade, mas o caráter, na maioria das vezes, não muda por causa de uma deficiência, e sim por causa da, das, das experiências que a pessoa viveu e o que ela aprendeu com as experiências, que a gente chama de amadurecimento. Então, a dica que eu dou para ti que está me assistindo agora, tanto pela live ou posteriormente por vídeo, é essa. Não associe características de personalidade, de caráter à deficiência, porque não existe uh, relação nenhuma. Não existe. Uh,
Até tem. Ah, como muitas vezes a pessoa viveu algumas experiências relacionadas à deficiência que acabou causando alguns problemas na personalidade, alguns bloqueios, alguns desvios de comportamento, atitudes e tal. Pode acontecer. É muito mais provável que isso aconteça do que o contrário, do que eu sou mais romântico porque eu sou cadeirante. Não, na maioria das vezes não tem nada a ver. Então vamos parar com isso, vamos parar de achar que porque tu é cadeirante ou porque tu é deficiente ou porque fulano é deficiente, então ele é mais romântico, então ele é mais fiel, então ele é mais isso, então ele é mais aquilo. Não quer dizer. Não quer dizer absolutamente. Como eu falei, tem algumas características da personalidade que acabam sendo moldadas de acordo com o que ela viveu. E isso também pode, essas características também podem estar relacionadas à deficiência, porque foi experiências que ela viveu com a deficiência. Mas não quer dizer que seja como uma sequela. Não sei se eu estou sendo bem claro nessa questão, mas acho que dá para entender o que eu quero dizer com isso. Então, a dica que eu dou hoje é essa, na live de hoje. Se tu que está assistindo aí, peço que deixe teu comentário aqui embaixo, o que tu acha. Se tu concorda com, com a minha opinião, se tu acha que a deficiência está diretamente ou não ligada com caráter. Como eu falei, não desde o início. Isso é minha opinião. O que eu falei aqui é a minha opinião, não é uma verdade absoluta. É a minha opinião. É algo que eu tenho observado ao longo dos meus 35, quase 36 anos. Talvez quando você assista esse vídeo já esteja com 36 ou até mais. Mas enfim, na data de hoje, 35, pode ser, então, as experiências que eu vivi em relação a isso. E foram as conclusões que eu tirei. E eu acho um grande equívoco, que nem eu vejo muitas vezes, eu participo em vários grupos do Facebook, principalmente, e seguido. Olha, mínimo umas 2 a 3 vezes por dia eu vejo posts tipo cadeirante é melhor para namorar porque ele é mais fiel. Cadeirante é melhor para namorar porque ele é mais romântico. Então é em relação a isso que eu estou dizendo. Não relacione características de personalidade e caráter com a deficiência, porque é como se tu está tentando forçar predicativos na deficiência. E não é uma verdade. Assim como tem pessoas com deficiência que são honestas, são fiéis, tem pessoas que não. Assim como tem pessoas românticas que são cadeirantes, tem pessoas românticas que não são cadeirantes. Enfim. Então, e mais importante do que isso, antes de levantar a bandeira da deficiência, do tipo de deficiência ou da tua mobilidade, levanta a bandeira do ser humano que tu é, da pessoa que tu é, do caráter que tu tem, da tua personalidade. Depois, quando for o momento apropriado, aí tu fala. Por exemplo, se for pela internet, que como a gente está num ambiente virtual, né, e esse relato que eu dei está muito relacionado ao mundo virtual. Então, quando tu vê que
a pessoa já te conhece, já tem uma amizade, rolou uma história bacana, seja de romance ou de amizade, tu achar que é um momento oportuno, tu fala, eu sou cadeirante, eu sou deficiente auditivo, eu sou deficiente visual. Daí sim, daí sim. Mas não te apresente com a deficiência que tu tem. Diga teu nome primeiro. Diga quem tu é primeiro. Não depois o que tu carrega fisicamente. Então, a dica que eu dou hoje é essa. A live hoje, devido a algumas questões pessoais, vai ser um pouco curta. Eu realmente não estou muito legal para estar fazendo a live, mas como eu já faltei na live semana passada, não quis faltar hoje de novo. Então eu achei que eu deveria pelo menos conversar um pouco contigo aí que me segue, que gosta de assistir os meus conteúdos. Então, espero que tenha gostado do conteúdo e deixa a tua opinião aí embaixo, o que tu acha sobre esse assunto, se tu concorda, se tu não concorda. Se tu não concorda, qual é a tua opinião em relação ao que eu falei? Estou totalmente aberto a trocar opiniões, né? A um debate saudável e educado. Como eu falei desde o início, essa é a minha opinião. Não é uma verdade absoluta de forma nenhuma. É o que eu penso, apenas. Não é uma verdade absoluta. Então deixa teu comentário aí. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve. Que todas as quartas-feiras, às 17h45, tem vídeo novo de diversos assuntos, de pessoa com deficiência, do dia a dia da pessoa com deficiência, os meus rolês com o kit livre, que agora até está estragado, por sinal, estou tentando resolver isso. Então acredito que vai ter bastante conteúdo sobre o assunto. Então te inscreve no canal aí que vamos ter um conteúdo bem massa e bem bacana. Também pode deixar teu comentário, deixar tua sugestão aí de assunto para a gente abordar nas próximas lives, nos próximos vídeos. Que todas as sextas-feiras, às 21 horas, eu vou estar fazendo a live aí, cada dia, sobre pelo menos um assunto diferente. E vou também tentar trazer convidados para a live, pessoas com deficiência ou pessoas que trabalham na área da saúde, enfim. Estou preparando aí, estou buscando um conteúdo bem bacana, bem legal aí. Então, se inscreve no canal. Agradeço a participação aí e vamos ficando por aí. Forte abraço, nos vemos nos vídeos e na sexta-feira que vem às 21 horas. E me segue no Instagram lá também, cadeirante.andante, que lá eu posto conteúdo diariamente, lá sou bem mais ativo, né? É mais fácil, né? É uma rede social mais dinâmica, então é mais fácil de a gente ter um contato. Então, por enquanto era isso. Forte abraço, boa noite e um excelente final de semana. Abraço!